Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. No episódio de hoje, no Jeff Podcast, eu vou trazer Raquel Braga, que ela é ginecologista, obstetra, está trabalhando muito com hormônio feminino e também foi quem fez o parto dos meus 2 filhos. Raquel Braga, prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui e sempre a gente tem papos extremamente agradáveis já há muitos anos, né? Não, e a gente vai começar com um papo agradável que é o seguinte, hoje em dia, as mulheres, 40 anos, as balzaquianas, se a gente pode falar assim, e eu lembro muito das músicas do Rolling Stones e principalmente uma que fala I can get no satisfaction. As mulheres, Raquel, estão tendo orgasmo? Graças a Deus, sim. E quando, assim, a qualidade da vida sexual feminina tem melhorado a cada dia, né? Certo. Pela informação, pela necessidade de buscas, né? E o orgasmo, às vezes ainda nós encontramos algumas mulheres que nunca tiveram orgasmo. Sim. E isso, às vezes, é tema de consulta e existem tratamentos e conversando e orientando maneiras de modificar isso. Quando eu vou falar sobre orgasmo, ele é uma coisa só, algum problema só que para a mulher não ter orgasmo, ou você vê algo como multifatorial? Multifatorial. Então, assim, o não ter orgasmo, primeiro, assim, para a mulher ter o orgasmo, o corpo da mulher é uma máquina. E existem conceitualmente, em termos de preconceito, a mulher, a gente estava conversando um pouquinho antes de começarmos, sobre relacionamento feminino. Os órgãos genitais femininos são mais internos. Sim. E o homem, tudo é para fora, a mulher é internamente. O menino começa logo na infância, quando a menina coloca a mão na vagina, tira que está sujo. Sim. O menino coloca, nossa, meu filho é macho. É isso mesmo. Aí. Então tem uma série de pode e não podes que são diferentes para a mulher e para o homem. Então a mulher acaba sendo uma máquina que ela não sabe quais são as suas zonas erógenas, muitas vezes ela não se conhece. E ela acha que quando ela vai se relacionar sexualmente, o parceiro tem que saber. Se ela não conhece... Então, assim, é um manual que nós temos que nos conhecer. Onde que cada mulher tem uma zona erógena, uma parte que é tocada, que ela se sente melhor. Mas se ela não conhece esse mapa, ela não conhece esse manual, como ela vai ter orgasmo sozinha? Se ela não tem orgasmo sozinha ou nunca nem se explorou sozinha, como ela vai ter esse orgasmo com o parceiro? Não, e uma pergunta interessante, exatamente você está falando sobre orgasmo, sobre masturbação. O menino já chega numa fase onde a família já sabe, entrou no banheiro, demorou lá 1000 horas. Meu filho tem 2 horas no banheiro, que lindo. Não, eu lembro que na minha adolescência, meu pai falava para o meu irmão assim, falou, meu filho, faça o que quiser, mas só desligar a água. Economiza, por favor. Então, assim, a gente começa sempre com esse tabu. E eu acho interessante o que você falou sobre a menina, ela não se conhece. Sim. E aí ela vai crescer meio castrada, porque ela não conheceu, e até o que você falou sobre o se tocar é uma coisa que é muita... Existem religiões, existem várias coisas que vão falar crenças sobre isso, mas que, infelizmente, quando chega lá na frente, a gente vai ter uma pessoa infeliz, que é como você disse muito bem, se ela não sabe, se ela não se conhece, se ela não tem prazer, como é que alguém pode dar prazer para ela? E aí fica aquilo que a gente assim, fala num amplo âmbito, mas até mais geral, né? Por exemplo, se a pessoa está incompleta, ela está incompleta e ela não consegue se encontrar, como ela vai querer que a outra parte, seja um relacionamento homoafetivo ou hétero, que a complete. Né? Então, assim, essa sensação de completude, e as necessidades são diferentes, né? O orgasmo, ele é fruto de uma reação física e química, né? E
tem muita gente que tem um orgasmo mais com outras coisas do que propriamente um orgasmo sexual, né? Sim. Nós estamos falando do orgasmo sexual, né? Aham. Da questão de anatomia e fisiologia. Certo. E isso, para existir isso, tem uma série de condições. Então, a condição do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do se permitir, Uhum. né? Sim. Do se conhecer, do se permitir, do se tocar, do ultrapassar, às vezes, a maneira que foi ensinado, o elaborar, o crescimento, e depois juntos descobrir também, quando uma vez que você tem esse conhecimento da Aham. sua anatomia, e claro que tem algumas condições endócrinas, às vezes, e até de medicamentos que podem também atrapalhar Diminuir. ou diminuir essa chegada ao orgasmo. O uso de pílula crônica, né, o de Aham. anticoncepcional crônico. Muitas vezes, quando você vai examinar o paciente, você olha, eu olho na Sim, lógico. genitália, então você vê às vezes aquele clitóris está totalmente atrofiado, Aham. É não, puxado por causa do por conta uso. do uso crônico de anticoncepcional. Aham. E aí, o que que acontece? Não, orgasmo, a maioria das vezes é clitoriano, embora tenha um orgasmo vaginal, Sim. mas a maioria das vezes clitoriano. E como que vai ter se anatomicamente aquele clitóris não está preparado? Preparado. Eu vou fazer uma outra pergunta para você. E a mulher de hoje em dia que chega no seu consultório, que ela é mãe, esposa, profissional liberal, e chega em casa e o homem bate na mesa e fala assim: hoje eu vou lhe usar. Como é que tá a cabeça dessa mulher de hoje em dia que tem que fazer várias coisas e muitas das vezes chega em casa e não tem? Não tem prazer, não tem vontade. Então, eu acho que, assim, essa mulher ela quer hoje, assim, a mulher hoje ela quer mais participação do homem num Aham. geral como um todo, né. Então, Sim. assim, e eu acho que existe essa preocupação também de ter a relação. E existe muitas vezes existe até uma inversão. Aham. "Marido, vai te aciar que hoje eu quero te usar". Eu brinco que é a vingança das pepecas. Por quê? O que que acontece? Por muito tempo, às vezes, essa mulher, ela está estudando, ela está, tendo faculdade, os 2 estão tendo projetos juntos, criando filhos juntos, Sim, e muitas vezes, o sexo, por exemplo, na cabeça do homem, o homem deve pensa em sexo muitas vezes ao dia, sim, com muitas vezes. certeza. O homem o tempo todo ele pensa em sexo. Acorda e vai dormir pensando. Acorda e vai dormir. Se ele está triste, ele quer sexo. Se ele tá estressado, o orgasmo, o sexo alivia. Aham. Se ele está com dívida, o sexo alivia. Já a mulher, cria-se uma série de situações na cabeça Uhum. que tem que estar tudo muito perfeito. O lixo que você não botou fora de casa, o menino que você não levou para fora de casa, tudo vira Aham. uma certa problemática, não está tudo muito perfeito, ela não está se sentindo atraente, ela não está se sentindo e ela não pensa em sexo durante o Sim. dia. Então existem algumas situações que às vezes a gente está fazendo uma reposição, por exemplo, uma reposição androgênica. Hoje em dia existe a síndrome hipoandrogênica feminina. E Legal. essa síndrome hipoandrogênica, ela é descrita por uma série de sintomas. Nem tudo é reposição, Aham. mas aquelas que estão fazendo uma reposição, às vezes assim, puxa, doutora, eu já melhorei, estou mais disposta, faço exercício, estou me sentindo melhor, porque uma das funções é essa, não anabolizante, mas no sentido de melhorar a disposição. Mas o sexo ainda não melhorou. Casada há 20 e poucos anos, existe uma rotina. E a mulher tem. Eu falei, você tem que aproveitar o hormônio e trocar um pouquinho o pensamento. Sim. Passar a pensar em sexo com o teu parceiro, porque muito legal, Jefferson, eu sou pró-casamento. Então, Aham. assim, alinhar os dois, a dinâmica do casal. Então, assim, a libido do marido, Sim. tentar assim um meio termo, para que junto um casal que tem um projeto de vida, que tem filhos, que tem um sócio, são sócios, Lógico. sócios financeiramente e sócios de De vida. tudo. Filho, Então, de assim, se alinhar isso numa libido legal e numa troca aham. legal, isso é fantástico, isso é ótimo, mas alinhar de tal forma que os 2 então dá para inverter.
Na hora do Sim. tratamento, aí eu falo, agora tu tem que começar a pensar em sexo. Troca lingerie, vai atrás do que você... Porque a lingerie, para o homem, você gasta 600, 700 reais numa lingerie, para vocês não faz a menor diferença, a maioria. A Sim, maioria do sim, homem não sim. sabe o que é uma lingerie. Cara, o que é uma lingerie barata? Uma Não, que não você sabe comprou na não. Pecato. Ele quer quanto E menor, uma que você melhor. comprou Para na ele é o seguinte, quanto Marisa. menor é Se ele melhor. estiver Tanto pagando, eu faz. acho que ele vai querer uma menor, Não, mais mas barata. até porque ele vai falar o seguinte, o primeiro ato é tira. Então, e para a mulher, o que acontece? A mulher, ela se sente melhor. O que tem que acontecer? Ela tem que se sentir melhor para o sexo. Sim. Ela tem que se sentir gostosa, se sentir bem. Está no relacionamento muito tempo. Leva menino, busca menino. Não tem aquela coisa do namoro, ou então daquele tesão inicial de quando você está conquistando e sendo conquistada. Então, assim, o que acontece? A mulher tem que sentir com esse tesão. Então, para ela se sentir assim, atividade física, ela parar de focar em coisas que não são importantes. Então, para a mulher, uma estria para a mulher, na hora do sexo, se ela lembra da celulite ou da estria, se ela souber que o homem não não vai liga olhar para está isso, nem nem aí. aí. Então, assim, o olhar no espelho e ver o conjunto e passar a gostar do seu conjunto, né? E aí, assim, e tentar ver o que faz bem. Então, aí numa loja de lingerie, Às vezes, para ela, não, e às entendeu? vezes eu vejo que a soma, Raquel, é o se cuidar, o ir fazer uma massagem, o cuidar do cabelo, Sim. porque eu acredito muito nisso, que a mulher, ela consegue se empoderar com pequenas coisas que vai aumentar a autoestima. Então, se, é o que você falou, se ela não está feliz com o que ela olha no espelho, ela não tem como E ter... sensualizar. Porque, assim, às vezes eu tenho uma terapeuta que eu trabalho com ela, a gente estava falando sobre profissionais que nós trabalhamos juntos, Sim. né? E eu falo com ela o seguinte, eu vou te falar, a mulher que trabalha, que é multiprofissional, que é independente, que é empresária, que é mãe, que é dona de casa, ela também tem que ter a versão dela sensual. Sim. Ela tem que ter um momento dela usar aquela versão Kenga com o marido. Sim. Não é com o outro. Então, assim, às vezes eu já prescrevi coisas de sex shop, eu botei em receituário. Eu que ia te Sabia perguntar, que já eu me faço falaram, isso? já me falaram, eu ouvi que você tem material de sex shop dentro do seu consultório, é verdade? Então, eu tinha uma maleta Sim. que tinha alguns produtos, justamente como quando a gente trata a sexualidade feminina, além de falar todo esse empoderamento, de todo esse apoderar-se da sua imagem, se sentir bem, gente, se estiver usando, não importa o número que você esteja, não espere emagrecer para comprar o sutiã que te fica bem. Então, assim, então esse empoderamento ele faz parte. E às vezes eu já escrevi, já mostrei coisas assim, por exemplo, olha, um creminho que esquenta, um creminho. Então, assim, proponha isso para o teu parceiro. Leva no receituário, porque senão vai achar que está aprendendo com o vizinho. Quem foi que te ensinou? Então, é preferível, assim, não, eu conversei com a minha ginecologista, ela sugeriu que isso vai me favorecer junto com o tratamento. Então, assim, a partir de agora, além do exercício, além da atividade física, eu estou comprando lingerie, porque para não chegar com uma novidade e atrapalhar o relacionamento. Não, o ponto sobre autoestima. Às vezes você vai ver pessoas acima do peso, cara, ok, um sex appeal, e que eu vejo muito isso, a troca, o homem, não só o homem quanto a mulher, mesmo que o homem ou a mulher esteja fora do padrão, mas se ele se ama, A pessoa passa isso. Passa isso. E as pessoas vão ter desejo exatamente porque ele tem um algo a mais que as pessoas estão atrás. E não necessariamente porque ele está dentro, se ele é fitness, se ele é isso, se ele é aquilo. E a gente consegue ter essa visão. O caso de não ter relação sexual, não chegar ao orgasmo, é um grande divisor, às vezes, ou às vezes um grande caso de separação dentro do seu consultório? Quando eu abordo a questão da sexualidade, eu sempre olho o apetite dos dois. A idade dos dois, o apetite sexual dos dois, o que a mulher quer. Porque tem pessoas e pessoas. Tem mulher que diz, não, eu
eu tenho uma relação de 2 em 2 meses e tá tudo bem. Ou então Sim. eu tô há 4 anos sem relacionar com meu marido e a gente tá bem. Então, assim, a demanda dela, o que que ela deseja, Aham. que para mim, aí eu vou trabalhar dentro disso. E se o parceiro tem alguma doença, alguma comorbidade e tudo, o objetivo não é desvincular a relação, nem sair de um equilíbrio que já está, né. De repente Mas ela vai querer muito e o e eu cara não ca vai e não, conseguir então dar o que assim, ela tem o assim, que ela quer. o princípio básico da boa medicina é, né, a questão de você tentar conciliar o Aham. padrão dos 2. E se ela tem vontade, fala assim: "Olha, doutora, meu marido quer 3 vezes ao dia e eu já tive casos assim. Meu Sim. marido quer transar 3 vezes ao dia e eu não dou conta". Eu falei assim: "Olha, fala com ele que mulher nenhuma, só em puteiro 3 vezes". Só profissional, mas você vai pagar lá, viu? Também tem que Não, avisar pra ele, eu vai ter que até brinco, eu pagar. falo assim: "Olha, 3 vezes por dia é meio complicado, mas assim, vamos tentar negociar e vamos uma com qualidade". Sim. Então, assim, são coisas que dá pra gente tentar ajustar e que a mulher fique feliz e que o parceiro Quando também. você falou sobre o tratamento multiprofissional, e me veio agora na cabeça exatamente isso. Geralmente você vai chegar a uma idade aonde um casal que tem a mesma idade, você vai ter apetites sexuais Totalmente diferentes, diferente. totalmente diferentes. E às vezes é difícil o homem entender a mulher. Você concorda E comigo? vice-versa. Ah, Por quê? Vocês têm testosterona a o mil, tempo todo. a mil. A mulher, por exemplo, a mulher pós a amamentação, a testosterona está baixinha. A partir do momento que a gente faz uma testosterona, quando existe a indicação, Sim, viu, sim. Jefferson, que Não é. você sabe que eu sou muito cautelosa com Não, esse negócio lógico. A gente. hormonal. Quando existe a indicação e tudo, quando você faz um tratamento multidisciplinar dessa mulher, Aham. a tendência é ela melhorar, mas, assim, chegarem num ponto legal. Uhum. Você falou uma coisa uma questão interessante. Penetração, relação sexual e orgasmo são coisas diferentes para a mulher, Concordo. Completamente totalmente diferente. diferente. Aham. Quanta mulher tem relação sexual e finge orgasmo? Sim, enorme. Quem nunca fingiu que atira a Atira a primeira primeira pedra? pedra, né. Não Pra se existe. livrar logo. Bora, filho, vamos, acaba Vamos aí. logo para acabar Oh rápido que eu yes, quero oh my God, dormir. vamos que eu Aí vou amanhã eu tenho que acordar bora cedo e rápido. tenho Eu falei assim: "Meu Deus, deixa eu ir rápido", assim, é uma atriz pornô. Isso aí, várias, isso aí não Aham. existe, não existe. Então, o ideal Hã. é não existe mulher super o tempo todo, Sim. não existe aquela coisa de filme pornô, igual, aquela o sexo quando você Que o tem cara joga pra cima, não, dá namorado pirueta, novo que sempre gosta de mostrar. o cara quer mostrar todo um serviço, é isso? Relacionamento novo, sempre o cara quer mostrar O serviço. cara Então, vai: assim, "I'm too sex for my love". nada melhor do que aquela assim, você chegar no meio termo e numa intimidade. Sexo com Hã. intimidade é mágico, né. Sim. Então, assim, não precisa de fazer sexo hoje em dia por obrigação. Tem um filme que, ai, teve um filme muito legal que é uma comédia romântica e eu saí de lá, da Mônica Martelli, eu saí de lá arrasada, triste, Me conte. Não porque assisti. essa comédia é maravilhosa, porque ela conta a história de todas nós mulheres. Toda Hã. mulher que passa por um casamento, uma relação Ah, de assisti, amor. assisti, Gente, assisti. Eu assisti. o irmão da Ione, porque eu e a Aham. Ione somos super amigas, e nós já Sim. vivemos muitas histórias engraçadas. Parecidas e É engraçadas. tipo que ela não tinha um amigo, Que o melhor era amigo dela, que era que um era gay. homossexual Sim, e sim. tudo. E eu e a Ione já passamos por N situações Aham. engraçadas, e ele levou achando que eu ia morrer de rir do filme. Hã. Só que o meu olhar de ginecologista, eu fiquei tão arrasada, eu falei: "Gente, aquele casamento acabou, porque ela não tratou deficiência androgênica", Não, sabe, eu exatamente. fiquei arrasada. Quando eu te convidei para cá, eu vejo que na minha idade, 44 anos, eu vejo que os meus amigos, essa é uma idade onde você começa uma diminuição dos hormônios femininos, existe toda essa tribulação da mulher ser profissional, ser mãe, tá nesse meio todo. E começa exatamente o que eu te falei. Ao invés do cara de manhã cedo já falar assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá o trabalho e tudo? Ele espera chegar de noite, bater assim, vou lhe usar.
e acabou. Então não existe uma conquista, não existe um como é que você tá, como é que foi seu dia, você O tá homem casou para ter entendendo? sexo com frequência. É, enganaram. Olha, pessoal, enganaram. Quem está para casar, olha, não vai nessa. A não ser que você mande a sua mulher, por favor, com a Raquel Braga para Não, e ela dar assim, um up aí olha, na tu história. quer, assim, pensa no que tua mulher gosta. Aham. Então, assim, se é botar o lixo, se é lavar a louça, quer ter uma noite mágica? Não, já, hoje eu vou chegar, Lave olha. vasilha. Kali, eu lavo a louça hoje à noite, viu? Não se preocupe, E não. assim, muitas vezes, o que que acontece? Essa mulher multiprofissional, Aham. ela passa a vida inteira, assim, às vezes, assim, estudando, não sei o quê. Então, o sensualizar a relação é uma coisa importante. Uhum. E às vezes eu falo assim, ó, bora para terapia para tirar aquela sensualidade que está dentro de você e que está presa, né? Sim. Então, assim, existe essa versão. Nós temos várias versões, nós mulheres. Tem a louca, tem a intelectual, nós temos Os arquétipos, né? Você vai vários ter vários arquétipos, né? arquétipos que Então, você pode assim, trabalhar. nós podemos, assim, o tempo todo trabalhar. E a mulher, hoje em dia, a feminilidade, né? Aham. Tratar esse lado feminino e a sensualidade, se permitir. Sim. Ai, gente, eu não fui criada desse jeito. Cara, criada desse jeito há 40 anos. Agora você tem 40, você está na profissão que você quer Aham. ou mais. E por que não fazer diferente? Não, e vai chegar num ponto, Raquel, até que você estava falando, a minha irmã casou, ela tem 15 anos de diferença de mim, e eu lembro que um dia ela me liga para a gente conversar exatamente sobre isso. Por quê? Porque a minha mãe vem de uma geração onde não se conversava com a mãe sobre o assunto, entendeu? Então, assim, se ela não conversava, ela tem dificuldade muito grande. Então, assim, eu acho que dos irmãos, somos 4 irmãos ao total, e são 3 homens e a menina. Então, eu sou mais liberal, onde ela consegue ligar e falar assim, olha, o assunto é esse, e não está acontecendo, e o que que eu posso fazer, como é que faz. E eu acho interessante, porque assim, as mulheres hoje em dia têm que se empoderar, sim. Elas têm que ter orgasmo, elas têm que se satisfazer, e homem é mais, cara, é carnal, é olhar e Sim, viu, sim, você tá sim. entendendo, e tá resolvido para ele, se ele olhou, ele quer, e acabou. Mas eu acho que as mulheres também têm que se conhecer e chegar onde você falou. Eu acho que os dois têm que se conhecer e um tentar agradar o outro. Eu tive um amigo que ele me falou outro dia que é isso, que ele falou assim, olha, quando a gente casa, e era uma dor dele, quando a gente casa para um satisfazer o outro. Sim. E é isso que o padre fala pra gente. Sim. No curso de noivo, o padre fala, olha, você casa para fazer o outro feliz. Então, se eu caso para fazer ela feliz e ela vai fazer feliz, existe uma coisa que me faz muito feliz. E por que que eu não tenho? Então, assim, é legal ter o olhar de dizer o seguinte, do mesmo jeito que ele tem que entender que ela funciona de um jeito, A mulher também. a mulher também Tá tem. aí um bate-papo, assim, que eu já até assim, as diferenças Aham, da resposta sexual homem e mulher. aham, Porque, assim, é uma coisa que é difícil de vocês entenderem, por exemplo, porque a mulher não pensa em sexo durante o dia aham, e o sexo está condicionado a quê, né? Então, sim. as histórias infantis, e, ai, encontrou no baile o príncipe da sua vida e foram felizes para sempre. Mas ninguém conta depois do casamento das princesas, né? Acaba ali a história e ninguém vê Ninguém depois. vê o depois. Eu ia- Ninguém vê os filhos das princesas nascendo, né? E como que é? Eu lembro que no meu pós-parto, uma coisa que eu achava, É. eu falei assim, gente, eu sou médica, meu ex-marido era médico, o pai do meu filho. Por que que a divisão é tão desigual? Eu lembro de um outro amigo que Eu falou. ficava assim arrasada. Isso era uma coisa que até que eu consegui elaborar isso, mas eu falava assim, gente, eu dou o peito, eu não sei o quê. E assim, eu estou muito mas como a maternidade foi uma coisa muito consciente, eu falei, não, É um é um momento momento e que eu vai. quero e pronto. Mas assim, a gente tem que conversar. E o casamento, Não, eu acho que ele no início você tem os objetivos iniciais. Aí depois sim, chegam os filhos, as coisas vão mudando. Tem que de vez em quando olhar em pontos de vista diferentes, sim. tanto do ponto de vista de objetivos, como das mudanças da sexualidade de ambos. Aham. E o anticoncepcional, mulher casada, Cara, é eu horrível. acho que, sinceramente, a maioria dos contraceptivos orais
os representantes, Uma bomba assim, pra eles jogar. já sabem E que que eu não gosto de Eu contraceptivo. tava lembrando de uma história seguinte. Teve um amigo meu que uma vez a gente tava correndo junto e ele falando assim, olha, eu li que as mulheres, que elas diminuem a relação, muito porque a gente se deixa muito disponível. Então é o seguinte, essa semana... Coitado. Olha só, essa semana mesmo se ela quiser, eu vou dizer não. Dou. Não Não vou. dou. Beleza. Aí quando chegou no sábado, eu corri de novo com ele. E aí ele falou, rapaz, bicho, Não fingi resisti. cara de puto e tudo. Virei pro lado. Quando a mulher falou, ei, rapaz, vai que eu não tenho outra chance. Homem, olha, homem é fácil. não Fácil, tem cara, jeito. o problema é isso. Homem Agora, é fácil. assim, quando você fala assim, homem fazer assim, É. sabe como que vocês fazem assim? É. A mulher, quando não quer nada, ela dá a costa pro marido. Aí o marido fica Cara. com ereção e cutuca. Cara, a mulher É pior. ela ronca. É Quando pior, ela não quer, ela cara. ronca. Não, e ela às vezes espera, ou alguns esperam o marido ir tomar banho e já finge que tá dormindo Então, logo. no filme acontecia É, eu vi, isso. eu vi Eu o fiquei filme. arrasada. Eu falei assim, gente, tivesse tido de repente uma abordagem na questão que eles Mas- tinham um amor. Mas é isso que a gente está conversando aqui. Quando a gente, fora essas brincadeiras que a gente está fazendo aqui, está falando, mas é coisa séria. Eu tô numa idade onde muitos amigos acabam se separando Por questões dessas por questões. diferenças. E você vê que assim, cara, eu vejo o erro dos dois lados. Eu vejo o erro de homens que ele deixa. A coisa vai começando a desandar e ele deixa. E dá espaço para Ele dá outras espaço. pessoas. Não, mas É. ele é cruel de deixar. Sim. E existem aqueles que estão aqui do lado e querem lutar, e aí a parceira não entende. E vice-versa. Vice-versa. Às vezes, do mesmo jeito que o homem não entende a baixa da testosterona, a mulher também não entende o homem, o que você falou, a necessidade. As necessidades de cada um é completamente diferente. Mas dá para ajustar. Então, assim, Aham. é muito mais barato em todos Sim, sim, os todos aspectos, os aspectos. inclusive financeiros. Aham. Então, assim, eu fico muito triste de casamento terminar por conta disso. Porque nós estamos numa época em que as pessoas têm que nós temos que fazer uma revisão não só médica Aham. e também bibliográfica, né? Então, assim, existe como mudar. Então, esse vai te aciar que eu vou te usar, a mulher falando, gente, Aham. isso eu escuto muito no consultório. É. Então, assim, quando eu prescrevo alguma medicação, quando a gente começa a fazer esse olhar e essa mudança, Uhum. olha, eu vou te falar, casamentos são salvos. Sim. Assim, eu já tive situações da paciente chegar e falar assim, doutora, eu não estou sentindo nada pelo meu marido. Eu falei assim, não, peraí, vamos rever isso aqui, né? vamos rever. Aí, quando a gente vai fazer uma revisão e quando faz, eu falei, não toma decisão precipitada, vamos primeiro ver o que a gente faz. E muda. Então, eu Aham. já tive vários casos que houve uma mudança, no sentido assim, da mulher também ver a parcela dela assim, e passar Cara, eu falei assim, olha, deixa eu te falar, mulher separada, com ou sem homem, vai aprender a ter orgasmo. Sim. Tu tem um cara que te abraça, faz DR depois. Não é melhor esse aqui Eu logo, falo né? assim, Vamos olha, lá. bora. Tipo assim, o cara é abusiva, a relação é abusiva. Aí eu Aham. começo a colocar os pontos. Aí eu falo assim, não entra naquela ilusão. Eu acho que ambos, Sim, tanto sim. o homem como a mulher, acha que aquele começo de relação, que é mágico e tal, esquece que preservar junto e às vezes Aham. com o hormônio é muito legal, é muito mais barato você rever essa relação e os dois juntos se reestimularem Aham. do que separar. Separar tem uma perda Não, financeira, em filho, de em todo, tudo. filho. E eu, Vale a pena reciclar o relacionamento. eu lembro de uma paciente, como eu trabalho com tireoide e trabalho com muita mulher, 90% Sim. dos pacientes são mulheres. Eu lembro de uma história muito bacana também, de uma reclamando do seguinte: às vezes cai numa rotina que ela ficava brigando com o marido. Falou, poxa, meu marido não faz uma viagem sozinho comigo, Sim. meu marido não me leva para jantar. Entrou numa rotina que para ele achava bacana,
Porque era só aquela história de trabalha, volta, janta, dorme, no final de semana vai pra igreja, Transa vai e tal. e tudo E ela bem. falando assim, mas doutor, não é isso, eu queria ser mulher de novo. Então, assim, ela não tava se sentindo desejada. O Sim, sex appeal, sabe? E sim. aquela coisa de, poxa, mas aí eu compro uma roupa bacana, eu compro uma lingerie e tudo, mas pro meu marido É é indiferente. É. indiferente. E esses casos, você já chegou a chamar o marido junto ou você joga pra Então, terapeuta? eu sabe o que que acontece? Alguns maridos vão junto. É Aham. muito interessante. Legal. E assim, nossa, eu já encontrei com eu já encontrei com maridos na rua e falei assim: Aham. "Doutora, pelo amor de Deus, eu quero te agradecer". Então, assim, é interessante, porque tem tipos de relacionamentos e relacionamentos, né. Sim. Então, o homem, às vezes, ele casa com a mãe que ele pode transar. Aham. Então, assim, é meio complicado, porque, tipo assim, a mulher vai ser a mãe dos filhos, não sei o quê, e não tem aquela coisa essa Aquele quebra da desejo, rotina. aquela coisa E tudo de. tem que ser conversado, né, Jefferson? Então, Aham. assim, por isso que às vezes que eu dei algumas orientações, eu falo para em receituário, Sim. para saber que faz não, é a ginecologista É que que passa. está falando. Por falar nisso dessa história, eu também soube que existe uma loja que tem um sexy shopping, que existe top 10 lá da Raquel Braga. Menina, deixa eu te falar, Me conta essa história aí. essa história é a seguinte, tem uma loja de lingerie aqui, é a Pecato, depois eu vou Tuas falar, amigas, não, A então hoje. Célia, a Célia é a dona da Pecato e ela é minha paciente. Então, Então assim, a pronto, então gente. tá de boa. Então, lá em cima da Pecato é uma loja de lingerie, Ah, e ela em cima, no andar de cima, tem um sex shop. sim. Então, nada assim vulgar, eu acho que é bem discreto. Então, é muito comum, por exemplo, eu já dei uma aula uma vez para as residentes Aham. Nesse nesse local. andar. Que bacana. Foi bem interessante. Então, as meninas lá, elas fazem demonstrativos. Então, tem Uhum. alguns estimulantes sexuais. Então, estimulante para masturbação masculina, para masturbação feminina, para se tocarem. Aham. Porque, assim, tem uma coisa que acontece muito com os relacionamentos antigos, às vezes, Aham. é a genitalização da relação. Isso só tá lá. É É só tipo assim, penetração e acabou. papou. E acabou, não Então, tem. assim, então tem algum e assim, às vezes, isso é um trabalho, às vezes, feito com um psicólogo, Aham. que é retirar dessa genitalização. Então, assim, o se tocar com roupa, tem vários passos para depois Pra poder realmente ter voltar uma para ter penetração e. e aí propriamente o prazer. Então, assim, é muito interessante. Lá nessa loja em cima tem vários produtos que as Sim. mulheres podem se permitir, junto com o parceiro, descobrir, Legal. ou então aquelas que estão sozinhas vão ter justamente descondicionar o orgasmo com o parceiro. Sim. Tipo assim, Ela só tem prazer se tiver uma se outra tiver uma pessoa. outra Ela não pessoa. consegue ter Ou aí sozinha. ela começa a ter várias pessoas em sucessão, porque não sabem ficar só. Ou Aham. que acham que Acontece. tem ou só vai ter Precisa ou de ter o. precisa de ter, entendeu, o parceiro para ter o orgasmo. Aham. Então, assim, isso são passos do amadurecimento feminino, que cabe a cada um, de acordo Lógico. com a sua vontade, com a sua crença, com as individualidades, se Não, permitir ou mas não. o incrível você fazer isso é porque, assim, existem várias coisas, e muitas das coisas as pessoas, quando vão lá para uma loja, um sex shopping, os vendedores é que vão dizer, olha, isso, para isso, isso. Mas, cara, nada melhor do que você ir na sua ginecologista e ela já te dizer, olha, tem isso, isso, isso você usa assim, até modo de usar. Tá, vamos Sim, lá. sim. Nunca procurei, mas de repente pode ser que tenha no Não, YouTube. Não tô dizendo, pode ser que tenha no YouTube. tem, Olha, como é que tudo tem no você. YouTube. Tudo tem no YouTube. Mas imagino que a satisfação de uma mulher entrar no seu consultório, você conseguir ter esse olhar, tanto de, olha, você entenda como é que está a sua relação, você entenda como é que você está, entenda para onde você pode ir, e se você precisar de subterfúgios, eu posso te ajudar. Sim, sim. Simples Isso é assim. muito legal. E, assim, é muito interessante porque existe uma mudança muito grande. Aham. Casamentos são Salvos. salvos. Eu fico feliz com isso, Sim. porque eu tenho certeza, e já fiz parte da história, assim como na obstetrícia eu fiz parte da história de várias Diga. pessoas, essa parte dessa recuperação
Embora eu seja separada, Sim, eu tenho sim. uma visão sobre relacionamento e sobre troca que eu acho muito importante, essa coisa do Legal. estar junto, de Aham. olhar junto na mesma direção, inclusive na sexualidade. Inclusive, para mim não tem nada que me dê mais prazer, isso é quase um orgasmo, Sim, sim. do que a mulher se vingar do homem. Marido, vai te aciar que hoje eu vou te usar. Não, você Eu sabe me que divirto com uma coisa isso. que meu pai que brinca muito, fala assim, meu filho, tarado não é o cara que tem várias mulheres, É tarado é o aquele que cara que tem transa a com uma mesma só a mulher vida 30, inteira. 40 anos, ele fala assim, olha, ele tem 44 anos como mulher, eu sou tarado. Então, Sim. exatamente, é o reconquistar, é o modificar, uma fase da vida, como você falou, toda vez que você entra filho dentro de um relacionamento, cara, primeiro que o homem tem que entender que assim, no ranking ele vai estar lá embaixo. No momento, nos No primeiros, momento, assim, não é isso que eu tô dizendo, nos primeiros ele vai estar lá embaixo e não tem o que fazer, você não tem. E isso é legal, até o homem entender esse momento, ele conseguir passar junto, porque ele vai ter que dar o suporte de várias coisas. E eu acho que o principal, Raquel, aí você me corrija se eu tô errado, essa disruptura que é difícil para a mulher, de largar do filho e entender que ela Pois também é é. esposa. Tirar a mama, por exemplo, é uma coisa assim, é uma Eu coisa ia brigar, eu ia falar assim, ia tão tirar o peito do filho para dar pro pai de volta, é Pois isso? é, exatamente isso. Eu geralmente, assim, quando eu abordo, assim, quando Aham. existe uma queixa, eu falo assim: olha, deixa eu te falar, tem momentos, de acordo com o casal, que isso tem que ser Aham. reavaliado, entendeu? Entendi. Porque, assim, voltar a pensar no teu marido, Sim. voltar a sair com o teu marido, mandar um nude pro teu marido. Eu Aham. falo Sim. assim, pode falar que foi a A ginecologista que mandou. que mandou. Foi ela que mandou. Porque você tem que começar a ter essa mudança e voltar a pensar, né? E assim, é um treinamento, Uhum. é um voltar, e o corpo da gente modifica Sim, durante a sim, gravidez, o sim. pós-gravidez. Então, se você tem, assim, o que isso vai para o homem não é tão importante. É aquilo que a gente estava falando da celulite, que a Sim, mulher na gastria, hora celulite. pensa numa coisinha e não se olha no todo, né? Aham. E esses padrões perfeitos demais e quase inacessíveis Sim. que nós estamos. O Instagram, as redes sociais, É. o grande mal do século. Porque todo mundo tem uma vida muito perfeita, o casamento muito perfeito. Gente, dinheiro, a pessoa está sempre assim. Lancha, Nossa, eu tô assim. praias, A pessoa está Maldivas. só em passeios. Aham. Gente, felicidade, num amplo geral, é muito e torna-se inacessível. E você É. concorda comigo assim? Quanto mais fotos, mais casais de um casal, uma coisa muito feliz. Hoje em dia eu olho Até para alta firma. É isso que eu né? ia te falar. Eu olho e eu falo assim. Eu converso muito com minha esposa sobre isso. Falo assim, cara, não é isso. Não é isso. Porque geralmente quando você. Lógico, a não ser quem vive de imagem, vive de tudo. Mas assim, quando o seu relacionamento tá bem, as coisas são tão legais que não dá tempo de tirar foto, de fazer nada. Claro, Você assim, tá se você tem, vivendo. assim, se você às vezes pode postar uma situação, tudo, Sim. mas assim, a gente tem uma vida real, né? Aham. Tanto é que eu estou falando sobre a realidade do sexo homem e mulher. Aham. Então, aquela coisa de mulher que tem orgasmo o tempo todo Não existe. não existe. Então, nós somos cíclicas. Aham. Podemos melhorar. Hoje em dia, assim, a vida, existem coisas que são alquimia. Sim. Existem coisas que com dose mínima, remédio pode ser veneno, né? Pode ser o Tudo é veneno, uma o remédio, questão, dependendo tudo da é uma dosagem. questão de dosagem, né? Aham. Então, assim, a terapia, o autoconhecimento, a atividade física, o trocar o pensamento, tem várias coisas Uhum. que você pode modificar para você atingir, mas e atingir uma realidade, Aham. né, tangível, e não um impossível. Mas dá para chegar no meio termo, né? E se Sim. existir vontade das duas partes, A fica coisa. perfeito. Não, eu tava né? lembrando até que quando eu tive meu primeiro filho, foi você que fez o parto dos dois, a gente teve o Vini. E aí, depois de um ano, eu comecei a pedir pro papai. Ele dormia na casa dos meus pais no sábado à noite. Para vocês saírem. E era pra sair. Sim. Então, assim, e eu vi a dificuldade da minha esposa de assim, poxa, mas aí. De Mas largar aí. a culpa. Mas aí a culpa, né?
E eu falava, e eu até hoje em dia, quando tá em reunião de família, todo, eu falo assim, poxa, se não tivesse isso, não tinha vindo a Juju. Como é que a Juju ia nascer se a gente vivesse em função da criança, do filho? Então, essa parceria tem que ser o homem entender o momento e ela entender que também tem um momento que fala assim, ô, peraí, você tem um E marido. assim, o marido tem que voltar, é ordem, né? Tudo tem uma ordem. É o casal e os filhos vêm na ordem, Sim, né? sim. Não existe assim, claro que no momento do nascimento, existe uma prioridade até instintiva, uma amamentação, um cuidado. Lógico. Hormonalmente você volta para a maternidade, mas existe casal, a relação de casal tem que estar solidificada em função do conjunto, né? Eu vou tocar só em um assunto específico que foi a primeira vez que me impactou. A minha esposa engravidou, a gente descobriu, estava morando fora de Manaus, a gente chegou em Manaus e eu entrei com ela no seu consultório para dizer, olha, minha esposa está grávida, poxa, eu queria que você fizesse o parto. E você virou para mim muito para falar assim, olha, Jefferson, todas as pacientes que vocês operam, que fazem tireoidectomia total, existe uma mudança muito grande. Sim. Você pode falar sobre isso? O que que você viu? Porque não está no livro, tá? Sim. Não está no livro. E eu fiz um projeto, um trabalho científico exatamente em cima do que você me falou. O que que você consegue observar no dia a dia dessas pacientes que tiraram a tireoide toda e como é que é o acompanhamento dela? Então, o que que aconteceu? Eu passei, você sabe da minha história, né? Sim. Então, assim, aos 31 anos de idade, eu passei por uma tiroidectomia. Então, assim, a levotiroxina, que é a reposição, não é a mesma coisa, né? Você também, a gente Sim, a vivenciou gente isso, conversa tanto com como isso. cirurgião de cabeça e pescoço, e você vivencia isso, a história de várias mulheres. Então, assim, existe a mulher muda depois, né? Então, assim, Sim. primeira adaptação do hormônio, existe, assim, eu fiquei diferente, eu me percebi que eu sempre me percebi bastante. Então, assim, a parte da menstruação, de uma série de coisas que eu me vi diferente, né? Sim. Então, teve impacto na minha vida em termos, assim, de cansaço, de tireoidectomia não é desculpa para relaxar e ganhar peso. Não, Então, concordo assim, com eu tenho um você. tanto de paciente que fala assim, doutora, é por conta da minha tireoide que eu estou acima do peso. Eu falei, não, é porque você não está fazendo atividade física e a matemática está desequilibrada. Então, assim, existe toda uma mudança que eu passei por muitas mudanças, Sim. né? Então, assim, mudando, eu desmamei meu filho numa sala de radiodo. Foi na primeira radioterapia. Então, foi uma experiência, assim, que foi uma experiência marcante, né? Então, foram 2 radiodos e isso impactou a minha vida. Mas num sentido, Jefferson, assim, aquilo que a gente estava falando até antes da gente começar. A vida, trouxe um desafio. Então, como mulher e como médica, eu sempre tive empatia. Empatia com a cólica, com a TPM. Então, assim, por exemplo, para mim, nós mulheres, nós temos uma dinâmica muito cíclica, nós temos uma dinâmica muito particular. Cada uma de nós é um universo. E o universo feminino, ele é diferente do masculino. Mas a visão que eu tinha, eu ainda tinha muito. Eu sou mãe de menino. Foi uma coisa maravilhosa, porque eu tinha um irmão e eu tenho um filho. Então eu participei terapeutizada, né? Então eu fiz terapia, eu criei meu filho fazendo terapia. Então foi uma coisa diferente. Então, assim, eu criei meu filho morou comigo até os 18 anos, está morando com o pai agora. Então, assim, foi muito interessante esse universo. O universo feminino é diferente. A tireoidectomia, ela tem um impacto na qualidade de vida da mulher. Pode alterar o humor por um tempo, o sono, até regularizar um nível ideal. Sim. E, assim, esse acompanhamento que você falou, e você tem esse olhar multidisciplinar, é fundamental. Então, muitas vezes a mulher não menstruar, escolher uma forma de não menstruar. Então, uma série de É coisas isso que eu ia podem te ajudar perguntar. na O que qualidade de o que vida. que você, no seu olhar para quem teve um câncer de tireoide, quem fez seu tratamento, e o que que você faz de diferente? Qual é o seu olhar, na realidade, qual é o seu olhar diferente para paciente que entra junto com você no consultório e já tirou a tireoide? Então, eu vou ficar mais de olho nela em questão de humor, na depressão, no sono, na libido,
né? Então, assim, anticoncepcional oral, eu vou sugerir Que não parar, use. que não use. Geralmente eu faço a troca, eu gosto do sistema intrauterino, que é tipo um implante dentro do útero que libera um Aham, hormônio em pequena quantidade e não interfere em libido. aham, Então, assim, o princípio básico da medicina é não fazer mal, né? aham, Então, assim, sim. se eu sei os remédios que ela está usando, eu sei o impacto que isso tem na vida, e se a menstruação tiver um impacto pior após a tiroidectomia, né? Então, mais TPM, mais cólica, mais perda de volume sanguíneo e com ainda uma perda de qualidade de vida, para que deixar essa mulher, né, nesse Menstruando, né? sofrimento se existe uma alternativa? Não, e o primo no nosso, que você falou que primeiro a gente não fazer o Não mal, fazer mal. quando você vê a paciente, eu vejo no meu consultório direto, paciente depressiva, usando alguma medicação para Antidepressivo. antidepressivo, citalopram, a família toda lá. Junto, ela tá tomando anticoncepcional. Pois E ela é, foi tireoidectomizada. Então, pois assim, é. é a bomba perfeita para ela estar E é com libido a zero, libido zero. lá embaixo. E uma das coisas, assim, que, por exemplo, como eu tenho esse olhar muito nessa Aham. questão da sexualidade, eu sou muito procurada até Sim, por por isso. isso, Sim, sim. é, em- Referência aqui em Manaus e para aí, isso. assim, aí eu já tenho um olhar assim, o que que essa mulher está usando de medicamento? Aham. Porque, assim, um princípio básico antes de todas as coisas é o remédio que está usando, o que que pode estar interferindo com essa qualidade de libido, de Aham. desejo, de tudo. Que libido não é só libido por sexo, né? Sim, Então é sim. libido de vida, né? Energia vital. Então até que ponto, o que está interferindo, né? A tiroidectomia interfere na energia vital, Uhum. né? Então, assim, eu acho que primeiro, assim, o paciente pós um câncer, primeiro convite que eu acho que ela tem que ser feita, e ela foi feita, intimada, Aham. é fazer uma autoanálise, né, o porquê, e algumas fazem, outras não. É um convite. Aham. E aí você vai fazer mudanças na sua vida, na maneira que você lida com as suas Eu emoções e falo tudo. muito para as pacientes que eu opero sobre a ressignificação no Sim. câncer de tireoide, porque assim, a gente vê um Eu achei muito padrão. legal um post que você fez sobre Aham. ressignificação. Não é. E é exatamente o que você está falando. É um momento que parece que Deus bota a mão no seu peito. Lógico, a gente está falando da grande maioria que tem um câncer de tireoide que vai recuperar, que vai estar 100%. Sim, Beleza. Parece que Deus botou a mão no seu peito e falou assim: calma aí, eu vou te dar um momento seu agora, para para você você olhar para rever. trás, você ressignifica tudo e aí você muda. Lógico, é o que você falou. Tem gente que, assim, parou, já terminou, tchau, segue o mesmo caminho. Mas tem gente que ressignifica. Você ressignificou? Nossa, para mim, assim, aqui eu falei assim, eu fiquei morrendo de vontade de responder o Respondeu o seu post post, mas lá, assim, como a resposta ia ser longa, longa. então assim, na época eu tinha 31 anos, Aham. eu tinha um filho de quando eu descobri 1 ano e 6 meses, Caramba. meu filho mamou até 1 ano e 8 É meses, isso que que você eu falou, que estava desmamei ele amamentando na ainda. primeira rádio. E assim, o câncer de tireoide que eu tive, que eu não Aham. falar, eu tenho um câncer, não, eu Sim. tive, foi naquele momento, então assim, teve metástase traqueal, metástase linfática e mediastinal, Uhum. e pulmonar. Então Aham. assim, foi um papilífero com uma variante um pouquinho Que raríssimo, é né. 0,5% dos É, pacientes que a gente vai ter algo tão desse extremo. nível. Na metástase, o tumor inicial 0,6 e a metástase era 2,5 no mediastino. Caramba. Então, assim, o que que eu senti? O primeiro impacto que eu tive foi assim: que na minha vida eu não tô eu amo minha profissão, eu Aham. já estava formada, eu fiz residência com 26 anos, eu já estava com a residência. Aham. Então, Já estava adorando a formado, já terminou de... minha profissão relativamente estável, um filho, amo a maternidade. E eu tinha coisas na minha vida, na época era o meu casamento, que não Uhum. era assim, eu estou falando pessoalmente. Tá, sim, Então, assim, aí o lógico. que que aconteceu? E também eu vinha de um histórico de vida, e eu fui ler o que que Aham. significa problemas na tireoide, eu fui buscar. Então, assim, eu ressignifiquei a minha vida, né. Então, assim, eu era muito mais de guardar as coisas, eu era tímida, então por exemplo, na minha faculdade, meus colegas de turma, eu fui no encontro de
na época, acho que era 15 anos, e todo mundo, Raquel, a gente não ouvia a tua voz. Quem é essa Eu era Raquel tímida, agora? quem é essa? Eu falei assim, olha, essa já existia, estava enrustida. Então, Tava lá assim, guardada. guardada. Então, houve um desenvolvimento muito grande, assim. Por exemplo, eu fui buscar quem eu sou, do que eu gosto. Aham. Então, o que me faz feliz, o que a minha alma faz feliz. Porque, assim, você pode ficar feliz comprando um objeto, mas o que a tua alma? Eu fui ressignificar num sentido, assim, mais Mais amplo, holístico da né? coisa. Então, assim, houve mudança de religião. Eu era de uma religião, hoje Já foi eu para tenho outra. uma outra. Então, assim, minha mãe me criou numa religião muito diferente do que eu acredito hoje. Então, assim, foi muitas coisas que foram ressignifiquei a minha vida 360 graus, né? Uhum. Então, eu achava que você tinha que estar casado para sempre, e o casamento, meu casamento foi ótimo. Tipo Uhum. assim, o meu primeiro marido foi perfeito para aquele momento da minha vida. Eu, Acho que eu Drummond 11 que anos seja juntos. eterno enquanto dure. Foi E assim, eu isso. tenho um filho maravilhoso, mas naquele momento nem eu nem ele estávamos felizes. Então o Aham. câncer me falou: "Cara, a única coisa que eu não estou feliz é no No casamento. casamento". E assim, a única razão que eu tinha para romper um casamento era não ser feliz. E eu achava esse motivo um motivo fútil. Aham. Eu falava: Poxa, "Pois é, você acredita que eu ficava acredito. assim?" Eu falava: "Meu Deus, é um motivo fútil, porque ele é um homem profissional, uma pessoa, que nós construímos uma vida e nós tínhamos uma incompatibilidade de personalidade". Entendi. E isso que era a raiz, E né. aí o câncer de tireoide foi quem deu o start de você Eu ressignificar e mudar. saí, eu comecei a fazer terapia, eu fiz Aham. terapia, faço terapia até hoje, e fiz terapia e vi, assim, o que a Raquel queria, o que a Raquel gosta, eh, que quando você, por exemplo, quando eu fui para o primeiro relacionamento, eu fui muito naquela coisa, assim, que a maioria de nós vamos. Vamos. Aham. Você é uma pessoa que está incompleta, E você você quer encontra outra pessoa que vai completa e completar o você que quer que você. o outro te complete. Então, assim, você vai com uma expectativa irreal. Aham. Então, nem ele, nem eu o fiz feliz, nem ele me fez feliz, Aham. porque não existe isso, né? É uma expectativa injusta. Aham. Mas ele, assim, eu sou extremamente grata Uhum. pelas experiências do que eu experimentei Aham. e pelo processo de modificação que eu tive na minha vida. Então, assim, foi interessante. Então, assim, a profissão, a leitura, eu sempre tive uma visão muito empática com as pessoas, mas o autoconhecimento que eu busquei, e que busco, eu estou sempre fazendo cursos nessa parte de análise transacional, de busca nessa parte, conhecimentos outros de Sim, terapias e legal. tal, e isso me permitiu me tornar uma pessoa, não uma melhor, um ser humano em evolução que procuro tentar estar em contato com a minha alma, e isso também me permite acessar o conteúdo das outras pessoas com maior facilidade. Aham. Porque se você se vê, você consegue enxergar o outro. Sim, Se você, por exemplo, eu não me importo com a sexualidade, por que a sexualidade da outra mulher vai ser importante para mim, se a minha não é importante, exatamente. né? Não, e quando a gente fala de ressignificação, foi o que eu passei com minha esposa. A primeira vez que ela, 15 anos atrás, que ela operou do câncer de tireoide, eu lembro que foi um câncer também extremamente agressivo, fora do padrão. Parece que a gente brinca, né? O CRM positivo, quer dizer, foi É, médico, parece que o negócio é completamente diferente. E eu lembro muito que quando ela eu tava no hospital junto com ela dormindo, e eu ressignifiquei muita coisa. sim, Por isso que eu pergunto dos outros, porque eu signifiquei. Eu falei assim, cara, a gente tá há 9 anos junto, a gente não casou, a gente não teve filho. Então, assim, e principalmente na área da medicina, que a gente deixa tudo para depois, né? A é, gente quer faculdade, residência, subespecialidade, né? E assim, a coisa a gente vai atropelando e a gente esquece que existe uma vida, sim. né? A gente vai atropelando tudo e, eu vou ser feliz depois. Deixa eu terminar tudo isso aqui. E depois, né? É, Depois o é. café esfria, depois a vida passa. Exatamente. Raquel, para a gente terminar, eu estou fazendo sempre uma pergunta para as pessoas.
Um livro e uma música que mudou ou faz todo um sentido na sua vida. Um livro. Um livro. O livro vou falar de um livro que tem muito a ver com os últimos meses que eu vivi, que é a história com a minha mãe, né? Sim. Que minha mãe faleceu há menos de 30 dias, né? Com neuroglioma. Tem um livro que eu li que está tendo eu acho que os livros, como os perfumes, para mim, eles lembram momentos da minha vida. E esse livro é assim: a morte é um dia que vale a pena ser vivido. É um livro escrito por uma médica que faz cuidados paliativos. Eu ganhei esse livro de duas pessoas, duas amigas. E aí eu falei assim, gente, eu estou lidando com... Minha mãe está com câncer terminal, eu vou ler esse livro, que saco. Sim. Aí eu fui ler. Eu falei assim, chegou aqui, eu estava com insônia, minha mãe à noite e tudo, eu comecei a ler esse livro. Esse livro foi uma coisa muito impactante, um conteúdo muito impactante. Embora o nome pareça ser mórbido, não tem a ver com... ele se trata de experiências de morte, mas ele tem a ver com a vida. Ele está falando exatamente o que você falou. Quando a gente lida com a morte, a gente olha para a nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Sim. Então, ele leva a pessoa a refletir sobre isso. E é um convite, como você falou. O que a gente está fazendo com a vida da gente? Aquele olhar quando você ressignifica, né? Então, ela conta experiências de vários pacientes em situações terminais e ele é extremamente impactante. Agora, música, eu sou bem eclética. Eu acho que não vejo uma música específica. Mas não teve uma música que... Vamos lá, na minha adolescência, quando essa música, eu lembro da minha adolescência, sei lá, que eu saí com as amigas, eu lembro do momento onde eu viajei para um lugar. Tem alguma música assim que você... A música assim que vem agora, tem aquela Romeu e Julieta. Eu acho que eu lembro de um momento que é um momento assim, eu não sabia nem que era Romeu e Julieta, era uma música de um filme. E eu estava na Itália e saindo de um passeio no pôr do sol, ouvi aquela música, eu chorei copiosamente. Acho que me lembra essa música. Você falando do livro, se eu não me engano, é a Quintana, o sobrenome da... Sim. Eu a conheci aqui em Manaus, ela veio dar uma palestra aqui. Tirei uma foto com ela. E eu vou fazer o convite, eu queria muito entrevistar ela, porque eu a conheci no primeiro vídeo que tem no YouTube, ela falando exatamente sobre eram as 5 coisas que as pessoas que estavam terminais, pacientes terminais, que eles queriam, se pudessem, eles queriam mudar na vida deles. E aí ela começa a falar de um por um. Um deles é rever os amigos, porque às vezes os amigos passam e você, poxa, não, semana que vem a gente marca, semana que vem. Então, assim, as pessoas chegaram lá no leito de morte e falava assim, pô, cara, aqueles meus amigos que era tão bacana, tão legal, e foi deixando pra trás. E foi o primeiro vídeo que eu assisti dela. Não li o livro dela, eu vou te dizer, vou ter que ler, assim, mas encontrei ela, que ela veio dar uma palestra aqui, eu dei um abraço nela, tirei uma foto, ela é fantástica. E uma pessoa super simples, um amor de pessoa, foi super simpática. Ela fala com uma leveza de um assunto extremamente sério. Exatamente, e a gente que trabalha, eu digo porque eu sempre trabalhei em oncologia, é exatamente isso. Toda vez que alguém vem reclamar da vida de qualquer coisa, até lá na minha casa, eu falo o seguinte, olha só, problema tem quem está num momento desse no hospital oncológico, com câncer terminal. Essa pessoa tem problema. Fora isso, meu amigo, a gente pode resolver tudo. Raquel, muito obrigado. Obrigado por estar no nosso podcast. Eu agradeço. Muito bom estar com vocês e muito obrigada. E que ninguém perca tempo com coisas inúteis. Com certeza. Né? A gente nasceu para ser feliz. Beijo. Pessoal, obrigado. Até o próximo Jeff Podcast.